Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 30 de novembro, e o tema que estudaremos dentro da nossa lição da Escola Sabatina será a beleza da santidade. Quando o tema é beleza, a nossa sociedade pós-moderna tem algumas noções bem diferentes sobre isso. E principalmente as artes, ou o mundo artístico, tem apresentado verdadeiras aberrações como sendo algo belo, algo que deve ser contemplado por todos, algo que deve ser visto por todos. A beleza é advogada, pelo menos assim, pelo mundo artístico dos nossos dias, como sendo algo que foi belo aos olhos de alguém, porque são os olhos que determinam aquilo que é belo. Então, o que é belo para uma pessoa pode não necessariamente ser belo para outro. A Bíblia tem uma visão completamente distinta a respeito daquilo que é beleza. Mas será que a gente pode estabelecer parâmetros do que realmente é belo e deve ser analisado ou visto, apreciado por todas as pessoas? Ou não? Ou realmente aquilo que as artes de hoje em dia, do mundo pós-moderno, apregoa, é correto, que são os olhos que determinam o que é belo e o que não é? Nós vamos tentar analisar esse tema hoje. Eu sei que é um tema bem polêmico, bem complicado, mas nós vamos tentar ver se conseguimos chegar a uma conclusão a respeito desse estudo. Continua com a gente. O Salmo 96, verso 9, serve como base para estabelecermos o parâmetro bíblico sobre beleza. O Salmo diz assim: adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Esse texto usa a expressão beleza da santidade, beleza da sua santidade, falando sobre Deus. A beleza está ligada à santidade de Deus. Deus é um ser criativo. E é muito interessante porque o nosso guia de estudos vai trazer um texto aqui do livro Caminho a Cristo na página 85, onde essa ideia de beleza está intimamente associada à ideia da santidade de Deus. Olha o que o texto diz. Deus queria que seus filhos reconhecessem suas obras e que se deleitassem na beleza simples e tranquila com a qual ele enfeitou o nosso lar terrestre. Ele é um amante do que é belo e, acima de tudo, daquilo que é exteriormente atrativo. Ele ama a beleza do caráter e deseja que cultivemos a pureza e a simplicidade como a beleza singela das flores. Esse texto aqui está trabalhando a ideia de que se há alguém que é amante da beleza, é Deus. E foi Ele quem estabeleceu a beleza dentro do nosso planeta. Quando olhamos para todos os lados, apesar de estarmos num mundo que foi maculado pelo pecado e de tanta coisa ruim acontecer dentro do nosso planeta, mas ainda vemos muita beleza. Você pode imaginar o que deve ter sido o nosso planeta quando ele saiu perfeito das mãos de Deus e que Deus chega a olhar para a sua criação e ele diz: é muito bom. É como um artista quando termina a sua obra, o seu quadro, olha e diz: é maravilhoso, é perfeito. Deus pôde olhar e chamar a sua criação de muito bom. Imagina que tipo de beleza havia em todo o nosso planeta criado por Deus quando saiu perfeito das suas mãos. É bem verdade que o pecado destruiu muita coisa, trouxe cardos, espinhos, tudo isso está no contexto da Bíblia. Fez com que ervas daninhas surgissem dentro do nosso planeta. Muita coisa mudou, fez com que a própria natureza dos animais se modificasse e agora houvesse violência dentro do próprio reino animal, o que não existia dentro da criação original. Portanto, muito daquilo que foi a beleza estabelecida por Deus na sua criação original acabou desaparecendo. Mas esse texto está dizendo que Deus é o amante daquilo que é belo, de tudo aquilo que é belo. E acima daquilo que é exteriormente atrativo, ele ama a beleza do caráter. A maior beleza que Deus está buscando é a beleza do caráter do ser humano, que deve ser trabalhado, cultivado, transformado à imagem do caráter de Deus. Mas tudo aquilo que é exterior e criativo chama a atenção de Deus. O nosso guia de estudos também mostra para a gente um detalhe realmente interessante quando o assunto é a beleza. Tradicionalmente, existem 5 ramos da filosofia
que trabalham diversos aspectos do comportamento humano. Esses ramos e os seus objetivos de estudo são a lógica, que é o pensamento ideal, a ética, que é o comportamento ideal, a política, que é a organização social ideal, a metafísica, que é a realidade última, esse lado transcendente do ser humano, e ao mesmo tempo a estética, a forma e a beleza ideal. E há um outro texto que vai aparecer no nosso guia de estudos aqui que diz assim: embora seja possível ouvir muitos desses assuntos ligando a rádio, reflexões sobre a beleza tornam-se cada vez mais raras, principalmente por causa do relativismo cultural e moral da nossa época. A beleza é considerada apenas uma preferência subjetiva. No fundo, porém, sabemos que essa afirmação não pode ser verdadeira. De fato, assim como sabemos que existem conceitos fundamentais do bem que não são relativos ao tempo, à cultura ou ao lugar, com a beleza acontece a mesma coisa. Como disse um filósofo, a beleza é a bondade manifestada aos sentidos. Hoje vivemos num tempo de relativismo moral. Bom, e é exatamente por isso que hoje em dia verdadeiras aberrações têm sido apresentadas pela nossa sociedade pós-moderna como sendo expressões artísticas de beleza. E verdadeiras aberrações. Situações que, quando olhamos, não vemos absolutamente nada de belo, vemos apenas distorções do comportamento humano e, ao mesmo tempo, coisas que acabam refletindo a maldade do próprio coração humano, ou simplesmente algo que foge daquilo que a lógica nos permite compreender. E o mundo artístico de hoje em dia tem dito que nós precisamos apenas olhar para essas situações ou essas manifestações artísticas com os olhos certos, porque são os olhos que fazem com que a beleza possa ser percebida. À luz do texto que nós usamos como base para a nossa discussão hoje, que é o Salmo 96, verso 9, que fala sobre a beleza da santidade, nós vamos tentar descobrir, à luz da palavra de Deus, quais são os conceitos de beleza que são estabelecidos pela palavra do Senhor. E com base nesses conceitos, estabelecemos o que é que pode ser belo, o que é que pode ser considerado belo, o que é que pode ser considerado como manifestação artística. Existem alguns princípios na palavra de Deus que devem nortear a nossa manifestação artística também. Paulo vai dizer tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é correto, se existe alguma coisa boa nisso, se existe algum louvor a Deus nisso, então nisso nós devemos pensar, isso deve ocupar a nossa mente. E isso sim pode ser considerado como uma manifestação artística de beleza. Mas se existe alguma coisa que vai contra aquilo que são os princípios da palavra de Deus, nós não devemos encarar nisso ou procurar nisso alguns vestígios de beleza, porque eles são apenas distorção daquilo que foi a beleza originalmente criada por Deus e manifesta através da sua criação e ao mesmo tempo do próprio ser humano, do comportamento humano. Precisamos, obviamente, de um filtro muito, mas muito bom para podermos tentar entender exatamente essas coisas e pedir ao Senhor Deus que nos ajude a podermos manter esse filtro muito claro diante dos nossos olhos, porque o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. E às vezes ele mostra pra gente algo que pareça belo aos nossos olhos maculados pelo pecado, mas que a palavra de Deus vai dizer, isso não é belo, isso é distorção do belo. Portanto, precisamos realmente que o Espírito Santo de Deus nos ajude a podermos compreender aquilo que realmente é a beleza da santidade de Deus, manifestada através de expressões artísticas do nosso tempo. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a podermos entender isso. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor é um Deus criador e um Deus que tem, dentro da sua criatividade, um senso de beleza que é fantástico, que vemos em todos os lados do nosso planeta, do nosso universo. Ajuda-nos a podermos, através do Espírito Santo, compreender aquilo que é belo e aquilo que é distorção do belo. Nós te pedimos que o Senhor não permita que o nosso coração seja envolvido pelas coisas desse mundo que não dizem respeito à tua palavra, mas ajuda-nos a podermos discernir o bem e o mal, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?